Em um tempo distante, dois reinos estavam à beira da guerra. Um era vasto e poderoso, suas bandeiras tremulando com a confiança de inúmeras vitórias, seus exércitos, uma onda de aço e força. O outro era pequeno, com recursos escassos e soldados exaustos, só de pensar no conflito iminente. As tropas do reino menor, em menor número e superadas, murmuravam entre si sobre uma derrota inevitável. Seus generais, experientes mas desanimados, não viam caminho para a vitória e insistiam na rendição para poupar vidas. O desespero pairava como uma névoa que se recusava a dissipar. No entanto, o rei do reino menor carregava uma centelha de desafio no coração. Apesar da pressão de seus conselheiros pela submissão, ele não podia aceitar a derrota sem lutar. Sua determinação o levou a buscar o conselho de um sábio conhecido em toda a terra por sua sabedoria que transcendia o comum. O sábio vivia em solidão, numa morada humilde cercada por árvores antigas, onde o vento parecia carregar sussurros de verdades esquecidas. O rei, vestido com roupas simples para evitar a tensão, aproximou-se do sábio com um apelo por orientação. Ele falou da situação desesperadora de seu reino, do inimigo avassalador e do medo que dominava seu povo. Para a surpresa do rei, o sábio não ofereceu estratégias ou previsões de ruína. Em vez disso, propôs algo impensável. Ele próprio lideraria o exército. O rei hesitou. O sábio não era guerreiro. Suas mãos não tinham cicatrizes de batalhas. Seu corpo não estava acostumado ao peso da armadura. Contudo, havia uma certeza tranquila nos olhos do sábio, uma profundidade que sugeria conhecimento além do campo de batalha. Confiando nisso, o rei concedeu ao sábio o comando, embora a dúvida corroesse sua mente. O exército se reuniu, uma força desajeitada de soldados cuja coragem havia sido minada pela sombra do adversário. O sábio, agora seu general, postou-se diante deles, calmo mas imponente. Não fez discursos grandiosos nem prometeu glórias. Em vez disso, liderou-os numa marcha rumo ao campo de batalha, com passos pesados pela incerteza. No caminho, o exército parou em um pequeno templo desgastado, suas pedras suavizadas pelo tempo e pela reverência. O sábio entrou sozinho e saiu segurando uma única moeda. Declarou que consultaria os céus por um sinal. Se a moeda caísse com a face para cima, seria uma promessa divina de vitória, e eles marchariam para lutar. Se caísse com a face para baixo, recuariam, evitando uma derrota certa. Os soldados se aproximaram, os olhos fixos na moeda que brilhava na mão do sábio. Ele a jogou ao ar, e ela girou, capturando a luz antes de pousar na terra. Face para cima. Um grito de entusiasmo ecoou entre as fileiras, cru e espontâneo. Os soldados, antes curvados pelo medo, se endireitaram. Seus rostos se iluminaram com um fogo novo, como se os próprios céus tivessem abençoado sua causa. O sábio não disse mais nada, apenas sinalizou para que a marcha continuasse. O exército avançou, seus passos agora firmes e decididos, seus corações acesos com fé. A batalha que se seguiu foi feroz. As forças do reino maior desceram como uma tempestade, seus números esmagadores, suas armas reluzindo com ameaça. No entanto, o exército menor lutou com uma ferocidade que desmentia seu tamanho. Eles se moviam como um só, seus movimentos sincronizados não por um treinamento impecável, mas por uma convicção inabalável. Onde o medo outrora enfraquecera sua determinação, agora ardia a certeza de que a vitória era deles para conquistar. O clangor do aço ressoou, e embora as chances parecessem insuperáveis, o exército menor persistiu, destemido. Quando a poeira baixou, o impossível aconteceu. O reino menor saiu vitorioso, suas bandeiras erguidas, seu inimigo recuando em desordem. Os soldados, exaustos mas triunfantes, iniciaram a jornada de volta para casa. Seus espíritos estavam elevados,
suas vozes entoando cânticos de vitória. O sábio, ainda seu general, caminhava entre eles, sua expressão serena como sempre. Numa noite, enquanto descansavam às margens de um rio tranquilo, o sábio reuniu os soldados e o rei. Ele tirou do manto a moeda que havia acendido sua coragem. Segurando-a, girou-a lentamente, revelando uma verdade que silenciou o acampamento. Ambos os lados da moeda eram idênticos. Ela só poderia cair com a face para cima. Um murmúrio percorreu as fileiras, não de raiva, mas de espanto. O sábio explicou, com voz firme, que a moeda era apenas uma ferramenta, uma faísca para acender o que já existia dentro deles. Os céus não haviam decretado sua vitória. Sua crença, sim. Os soldados lutaram não por vontade divina, mas porque escolheram confiar em sua própria força. O rei, observando seu povo absorver essa revelação, sentiu um peso sair de seu coração. Ele entendeu que a sabedoria do sábio não estava em táticas ou profecias, mas em despertar o poder da convicção. O reino, embora pequeno, tornou-se mais forte nos anos seguintes. Seu povo carregava a memória daquele dia, não como uma história de uma moeda milagrosa, mas como uma lição gravada em suas almas. Eles aprenderam que a crença pode mover montanhas, que um coração resoluto em seu propósito pode superar até as maiores adversidades. A vitória não foi apenas sobre um inimigo, mas sobre a dúvida que outrora ameaçara consumi-los. O sábio retornou à sua vida tranquila, seu nome desvanecendo nos sussurros do vento. Mas sua lição perdurou, transmitida por gerações. Era uma verdade simples, porém profunda. O sucesso não nasce apenas da habilidade ou da força, mas da mentalidade que se leva para a luta. Uma mente ancorada na dúvida vacilará, mas uma sustentada pela fé em si mesma pode alcançar o extraordinário. A menor centelha de crença, acesa no momento certo, pode iniciar um fogo capaz de remodelar o destino. O triunfo do reino tornou-se um farol, um lembrete para todos que ouviam a história de que o poder de superar está dentro de si. Não importa quão grande seja o desafio, não importa quão vasto seja o adversário, a escolha de acreditar no próprio potencial pode mudar a maré. A moeda, embora um truque, revelou uma verdade muito maior que qualquer vitória em batalha. As maiores batalhas são vencidas não com espadas, mas com a coragem de confiar no que é possível.